Boa tarde, gente. O meu nome é Ellen, eu sou aluna de graduação em odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e faço parte da comissão organizadora desse evento. Vamos iniciar agora a última palestra do dia, que será ministrada pelo professor Daniel Pérez, que além de palestrante também é o coordenador desse evento. O professor Daniel é cirurgião dentista pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre e doutor em estomatopatologia pela Unicamp e atualmente leciona as disciplinas de patologia oral e oncologia oral para a graduação em odontologia da Universidade Federal de Pernambuco. Além disso, ele também compõe o corpo docente do programa de pós-graduação nessa mesma instituição. O tema de sua palestra será Câncer de boca, tendências atuais e impactos no diagnóstico. Desejo a todos um bom estudo e passo a palavra para o professor Daniel. Obrigado, Ellen, pela apresentação. Boa tarde a todos. Então, estamos chegando ao final do evento, né, a última palestra. Eu peço a vocês aí um pouco mais de paciência, né, para chegar até o final, depois dessa jornada. Agradeço, Ellen, sua apresentação e parabenizo todos os estudantes, né, que organizaram esse evento, que não mediram esforços e dedicação para que tudo ocorresse da melhor maneira possível. Então, vocês estão de parabéns pela proposta e pelo trabalho que fizeram, né? Bom, apesar de ter participado também da organização, né, ter sido um dos professores que orientou vocês nesse projeto, né, apesar disso eu também fui convidado, né, por vocês para participar, então por isso eu me sinto muito feliz e honrado em contribuir de alguma forma, além da organização, contribuir também com alguma informação que eu possa passar para todo mundo. Bom, essa é uma situação inusitada, né, que nós estamos vivendo agora, uma crise de saúde pública muito grave, né, sem precedentes, e que levou as autoridades, tanto de saúde quanto as autoridades do executivo, a decretarem o isolamento social e o distanciamento, né, entre as pessoas para que a pandemia, de fato, ela não atingisse níveis ainda piores, né, em termos de contágio, e o sistema público de saúde pudesse atender todos os doentes da Covid-19. Ao mesmo tempo, acho que esse é um período de muito aprendizado, né, principalmente para nós professores e estudantes, que nós estamos tendo mais contatos com tecnologias que permitem essas atividades remotas, que de fato elas são importantes e que podem contribuir para a formação de estudantes e a educação continuada de colegas cirurgiões dentistas. E essa é uma situação assim tão inusitada que eu nunca falei para tanta gente junta, né? O evento tem aí quase 2.500 inscritos, ao mesmo tempo que eu estou sozinho, né, numa sala aí de 5, 6 metros quadrados, falando para tanta gente. Então, isso é bem inusitado, eu acho que é uma realidade, né, uma situação que veio para ficar, não substituir os eventos presenciais, mas eu acho que esses eventos vão ser cada vez mais frequentes, devemos estar preparados para tanto organizar quanto para participar. As plataformas desse tipo de atividade certamente vão se aperfeiçoar, né, para que a experiência, tanto de quem organiza quanto de quem recebe, seja a melhor possível. Bom, antes de iniciar, eu também queria cumprimentar os amigos que, porventura, estiverem acompanhando, né, tem inscritos aí de todas as regiões do país, em especial os amigos da 43ª turma de odontologia da Universidade Federal de Uberlândia, com quem eu tive o prazer de conviver durante a minha graduação, e desejar a vocês tudo de bom e que em breve a gente possa se reencontrar e confraternizar como a gente sempre confraternizou, né? Bom, então o tema que eu sugeri foi câncer de boca e as tendências atuais e quais os prováveis impactos que essas tendências podem ter no diagnóstico da doença, né? Então essa é uma situação que vira e mexe a gente se depara com um atraso no diagnóstico e esse atraso, né, que é frequente no mundo e particularmente no Brasil,
ela é, eu diria que é particularmente mais acentuado quando a gente não está atento às mudanças, né, que se tem no perfil da doença, né, principalmente no perfil epidemiológico da doença. Bom, então, como Ellen me apresentou, eu sou professor da disciplina de patologia oral, também da disciplina de oncologia oral aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Bom, esse evento acho que vem muito associado a uma ideia, né, que nós tivemos, inclusive escrevemos essa carta ao editor para a Oncology, que foi recentemente aceita agora e publicada, é que é natural que com a gravidade da pandemia, da Covid-19, que todo mundo fale da doença, ou seja, que todo mundo fale da Covid-19, né? E pela situação que levou os estudantes de odontologia a ficarem isolados em casa, né, com a paralisação das suas atividades de formação, né, das suas atividades universitárias, vários colegas dentistas que, se estiverem trabalhando, grande parte de estar fazendo só atividade administrativa, né, ou mais prioritariamente atendimentos de urgência. Então, muitos estão também isolados em casa. Então, por que a gente não aproveitar esse momento para falar de uma doença que tem tanto significado, é altamente significante na clínica, né, que é o câncer de boca. Então, acho que é um momento que todos estão, pelo menos a maioria, isolados em casa, né, e é o momento que a gente pode compartilhar essas informações, e quando a gente voltar às nossas atividades, talvez estejamos um pouco mais preparados, um pouco mais atentos aos nossos pacientes, para que a gente possa contribuir com o diagnóstico da doença. Bom, falando das estimativas, né, o professor Paulo Bonan falou muito bem ontem, né, aliás, o nível das palestras foi muito bom, né, altíssimo, muito informativo, realmente é um evento assim de alto nível, e eu fiquei, bom, não esperava algo diferente, né, pela qualidade, pelo currículo dos palestrantes que me antecederam. Então, o professor Paulo Bonan disse ontem que as estimativas do Brasil, que o Instituto Nacional do Câncer publica a cada 2 anos, prevê para o país, estima-se para o país, né, cerca de 15 mil casos de câncer de boca para 2020 e 2021, né? A maioria dos casos em homens. Quando a gente fala no mundo, né, os dados do Globocan, estima-se que 355 mil casos, né, ocorreram em 2019 e vão ocorrer agora em 2020 no mundo, e a maioria deles em homens, 246 mil em homens, 108 mil em mulheres. Em relação à mortalidade, a gente vê que é uma doença importante, né, um problema de saúde pública, e no mundo estima-se que 177 mil pessoas morram, né, por ano em decorrência da doença, sendo 119, quase 120 mil homens e quase 58 mil mulheres. Veja que é uma doença importante, a gente vai ver daqui a pouco por que ela se torna importante e por que os seus índices de morte ainda são bastante altos. Bom, e qual a posição do Brasil nesse ranking, né, de número de casos de câncer de boca, na epidemiologia da doença? Bom, a Índia é o país de longe onde a doença é mais comum. Aliás, o câncer de boca é o tipo de câncer mais comum na Índia, né, para vocês terem uma ideia de quanto essa doença é importante naquele país. Então, aqui as taxas de incidência por 100 mil habitantes, elas são altas tanto em homens quanto em mulheres. Então, em homens chega a 16,4 casos para cada 100 mil habitantes. Depois vem a França. Esse é um dado interessante que muita gente se assusta, né? Um país na Europa Ocidental, um país rico, talvez, né, talvez as políticas anti-tabaco não sejam tão rígidas quanto em alguns outros locais, né, principalmente quando há o convívio social. Então, o tabagismo lá, e aí também o consumo de bebidas alcoólicas em alguns locais, né, do país
também é alto, então isso pode de alguma forma contribuir para essa taxa maior. Em terceiro lugar vem a Eslováquia, e em terceiro o Brasil, 13,7 em homens, 13,7 casos a cada 100 mil habitantes. Já em mulheres é uma taxa muito menor, mas aqui, como a gente vai ver daqui a pouco, as tendências atuais mostram um número cada vez maior em mulheres. Então, a impressão que dá é que com a melhora dos registros de câncer, como vem sendo aprimorados no país, né, essa taxa de incidência certamente vai aumentar nas mulheres. Bom, e os fatores de risco? Os principais fatores de risco já foram comentados aqui por vários colegas que me antecederam, né? Os principais, tabaco e álcool, né? Existem outros que nós vamos comentar agora, mas os principais ainda são o tabaco e o álcool. E tem uma ação sinérgica quando consumidos de maneira concomitante, né? Bom, esse é um trabalho interessante, né, que foi publicado em 2013, que mostra as tendências decrescentes em casos de câncer relacionados ao tabaco nos Estados Unidos, né? Então, todos aqueles pulmão, bexiga, esôfago, né? Todos esses tumores têm uma tendência decrescente e, sem dúvida, isso é um reflexo das políticas anti-tabaco no mundo, né? Inclusive, assim, cabe destacar que são políticas altamente efetivas em termos de controle do consumo do tabaco, né, e desestímulo de novos consumidores. Então, a diminuição entre 2005 e 2009 foi de 4,5%, isso representou uma diminuição significativa. Cabe ressaltar aqui que existe um problema de registro, né, em relação ao câncer de boca, e que em muitos locais do mundo se registra junto boca e orofaringe. E boca e orofaringe, além de terem comportamentos clínicos distintos, hoje, né, eles representam tumores que têm etiologia também diferente. Né, como a gente vai ver daqui a pouco, a orofaringe, o tabaco é um fator de risco para carcinoma de orofaringe, mas hoje o principal fator de risco é o HPV, né, os HPV de alto risco, principalmente o HPV 16. Então, é importante que se registre separadamente por tomografia, boca é uma, incluindo os 2/3 anteriores da língua, base de língua para a região posterior, já é orofaringe. Então, quando a gente olha nesse trabalho, boca e orofaringe, há uma tendência de estabilização, uma diminuição muito leve que não foi significativa. Esse outro trabalho, também publicado em 2013, ele utiliza os mesmos dados do Globocan à época, né, em 2013, e faz as tendências mundiais para câncer de boca e orofaringe. Vejam que aqui, talvez o registro seja mais preciso, né? Países como o Canadá, nos Estados Unidos. Essa linha em azul são aqueles casos de câncer de boca que a gente vê uma curva descendente, e essa diminuição ela é significativa. Da mesma forma nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que a orofaringe apresenta um leve aumento, uma tendência de estabilização, um leve aumento, é a mesma forma nos Estados Unidos. Veja no Brasil, tanto o carcinoma de boca como de orofaringe é uma tendência de crescimento, eu diria um crescimento significativo. Eu não, né? O trabalho mostra um crescimento significativo. Então, aqui, possivelmente, seja um reflexo de um registro mais efetivo, né, desses tumores, e também não só um registro mais efetivo, mas em relação a distribuir exatamente em relação à sua topografia correta, né? Topografia orofaringe, 2/3, base de língua para posterior, e boca, os 2/3 anteriores à língua, e a partir dessa região para a área anterior. Aqui, a gente começa a ver, a partir desse momento, que eu vou discutir agora, alguns dos aspectos que eu queria chamar a atenção para uma mudança
uma tendência, uma mudança à tendência do carcinoma espinocelular de boca, né, ou de células escamosas, ou o carcinoma epidermoide, são todos termos sinônimos. Então, aqui um trabalho de 2017 que fez uma revisão sistemática para avaliar a prevalência do carcinoma de boca em pacientes em idade inferior a 45 anos de idade. Quando a gente considera, e esse grupo de pacientes abaixo de 45 anos de idade, nós chamamos de pacientes jovens, né? Jovens porque o perfil do paciente, pelo menos a grande parte dos pacientes com carcinoma de boca vão ser pacientes mais velhos, né, e pacientes que tiveram contato com algum fator, algum agente carcinogênico conhecido, principalmente tabaco e álcool. Então, aqueles pacientes abaixo dos 45 anos de idade, a gente chama de pacientes jovens para a doença. Então, aqui ele avaliou vários estudos, eu chamo a atenção aqui para a América do Sul, incluindo o México, né, ou seja, a América Latina, em que ele avaliou 5 estudos, né, que contemplaram os critérios de inclusão, e aqui esses trabalhos estimam, né, ou indicaram que cerca de 6% dos pacientes com câncer de boca têm menos que 45 anos de idade na América do Sul e no México. Vejam que na África, essa porcentagem ela aumenta de maneira significativa, chegando a 17%, né, quando ele avaliou 6 estudos. E aqui, claro, pode ter variação geográfica, a variação geográfica pode ser explicada por algum hábito, né, distinto da população, ou mesmo o registro de câncer, que também é um fator importante para esse tipo de estudo, né? Eu diria, a precisão do registro dos casos de câncer. Bom, aqui um estudo que nós realizamos no nosso laboratório, aqui na UFPE, né, uma análise retrospectiva dos casos de carcinoma epidermoide diagnosticados no nosso laboratório, uma análise de 194 casos, foi o trabalho de conclusão de curso da Amanda, né, que hoje faz doutorado lá na FOP Unicamp. Então, em relação aos pacientes abaixo de 45 anos de idade, na nossa amostra, 9% deles estavam nesse grupo. E aqui no Brasil, os estudos mostram essa variação, né, de 6% a 12% dos casos de carcinoma de boca acontecem em pacientes abaixo de 45 anos de idade. Então, esse é um aspecto importante. Uma tendência que já vem acontecendo, uma tendência de mudança que já vem acontecendo há alguns anos, né, desse grupo de pacientes, muitos deles não são fumantes, e aqueles que são fumantes ou consomem de maneira regular bebidas alcoólicas, admite-se que não há tempo suficiente, como o câncer é uma doença crônica que requer a exposição ao agente carcinogênico por longo período, né, por um período longo de tempo, admite-se que esses fatores carcinogênicos, naqueles pacientes nessa faixa etária, o tempo não foi suficiente para gerar o carcinoma na boca, né? Então, esse é um grupo que mostra que nem todos os casos de carcinoma de boca vão estar associados ao consumo de tabaco ou álcool. Bom, e aqui esse mesmo estudo mostra, veja, que embora haja limitação, principalmente com relação ao registro dos fatores demográficos ou dos dados demográficos nas fichas que são encaminhadas ao laboratório, né, com os espécimes para fazer análise microscópica, a gente notou que 50% dos pacientes tinham registro que eles eram tabagistas e alcoólatras, né? Os outros 50% não havia essa informação. Possivelmente, nos outros 50%, uma porcentagem desses fez, né, o consumo desses agentes carcinogênicos, mas nem todos certamente fizeram. Então, aqui, mesmo tendo uma limitação do estudo, é um dado que chama atenção, né, que em anos anteriores, certamente, essa porcentagem seria muito maior. Bom, um outro fator de risco que há alguns anos já foi confirmado como um agente que pode
causar o carcinoma de boca é o vírus HPV. Né? Aliás, os vírus HPV, bom, mais de 300 HPVs diferentes já foram descritos, a função de todos eles não se sabe, né? Mas para o carcinoma de boca, ou para aqueles HPVs que têm o potencial de causar algum tipo de câncer, nós chamamos de HPVs de alto risco, né? Que é aqueles que eles conseguem transcrever genes, né, que estão no seu genoma, que vão desencadear, ou que vão propiciar o desenvolvimento dos carcinomas, incluindo o da cavidade bucal. E aqui no HPV, eu vejo uma situação que, com frequência, há uma confusão de premissas, uma confusão de conceitos, e que pode levar a condutas que não são adequadas, né? Então, a primeira delas o HPV é um fator de risco para o câncer de boca? Sim, é um fator de risco. Qual é a importância em termos de porcentagem de casos HPV induzidos dentro de todos os casos de câncer de boca? Né? A gente vai ver daqui a pouco que admite-se que cerca de 5% dos casos de carcinoma de boca são induzidos por HPV. Um outro ponto importante, a identificação do genoma do HPV em amostras de câncer de boca não significa que esse tumor foi induzido por HPV. É importante que se tenha isso em mente, porque não só o genoma, mas é fundamental que se identifique se esses genes estão sendo expressos, né? Se há RNA desses genes e mais, e se esse RNA tem sido traduzido para as proteínas, que é a expressão gênica. Então, se não há proteínas desses genes dos HPVs de alto risco, não se pode afirmar que aquele determinado tumor foi induzido por esse vírus. Então, não só a identificação do genoma, mas a identificação da expressão dos genes, né, que estão envolvidos na carcinogênese, dos genes do HPV que estão envolvidos na carcinogênese. Acho que por isso que há uma confusão muito grande na literatura. Se vocês fizerem um levantamento, vai ver que de 2000 para cá, tem estudos que 100% dos casos eram HPVs positivos e outros não tinham nada, né? Então, quando se tem, as técnicas foram se aperfeiçoando e a interpretação desses dados foi sendo melhorada, né, a gente chegou a uma compreensão melhor dessa questão. Então, com esse, a gente vê por aí, né, a gente tem um trabalho que eu vou apresentar daqui a pouco, que é o da Camila, da dissertação de mestrado dela, a gente teve contato maior com o que se tem veiculado na internet, e a gente vê que há pessoas na internet preconizando em pacientes que não têm nenhuma lesão em boca, fazer um teste para ver se há a presença de HPV. Isso não tem a menor importância quando se fala em câncer de boca, né? Porque a presença do genoma não significa absolutamente nada, né? E talvez sejam práticas mais pensando do lado comercial, em impactar, né, a sociedade para que se tenha algum benefício comercial, do que baseado de fato em princípios biológicos, em evidências, né, científicas sólidas. Bom, esse é uma revisão bem interessante, né, que foi publicada no ano passado, né, por pesquisadores que são referência em HPV. Então, a gente mostra aqui que nessa tabela tem o resumo de 3 estudos grandes, né, em que os 2 primeiros, cerca de 4% dos carcinomas de boca havia evidências de serem induzidos por HPV, e um estudo em 2014 que mostra uma porcentagem maior, né, 16%. Mas, em média, né, admite-se que cerca de 5 a 10% dos carcinomas de boca são induzidos por HPV. Diferente de orofaringe, vejam. A orofaringe, hoje, o HPV é o principal fator de risco, ou seja, o câncer de garganta, o HPV é o principal fator de risco para o carcinoma de células escamosas dessa topografia. Bom, esse é um estudo
interessante, que foi realizado pela professora Estela, lá da Unesp de São José dos Campos, orientado pelo professor Kowalski, do AC Camargo, onde ela compara onde ela avalia a presença de HPV de alto risco em pacientes com carcinomas epidermoides de boca, comparando pacientes jovens com pacientes mais velhos, né, ou seja, pacientes acima dos 45 anos de idade. E vejam que interessante, essa tabela tem que ser avaliada com cuidado, né, mas vamos avaliar só essa coluna, nos casos que havia, sem dúvida, a presença do genoma do HPV, mais a expressão do seu gene, nos tumores que tinham a identificação da expressão dos genes do HPV. Então, eram 22 casos. Veja que desses casos HPVs positivos, a maioria era em pacientes jovens, né? Então, essa porcentagem de 68% se refere-se à porcentagem de pacientes jovens que tinham tumores HPV induzidos, né? Quando a gente avalia de uma maneira separando as faixas etárias, né, em pacientes jovens, 30% dos pacientes jovens, ou seja, abaixo dos 45 anos de idade, que tinham carcinoma de boca, esse carcinoma foi induzido por HPV, né? Então, dos pacientes jovens, a gente vê que há uma porcentagem maior de casos que são induzidos por HPV, mas de longe explica a etiologia de todos eles, né? Então, nesse estudo, em pacientes jovens, 30% dos casos foram HPV induzidos, e quando a gente avalia só aqueles tumores HPVs positivos, ou seja, que foram induzidos por os tumores induzidos por HPV, 70% deles eram em jovens. Então, essa é uma interpretação que tem que ser feita com cuidado para evitar conclusões equivocadas. Bom, uma outra questão importante é que não só para outros tumores, né, o câncer de boca também, aliás, a prevenção do câncer de boca, ela também ganha um grande aliado, que é o consumo de frutas e vegetais, né? Então, há estudos epidemiológicos mostrando esse fator protetivo, né? Inclusive, há uma evidência interessante é que o consumo frequente desses alimentos podem até modular os efeitos negativos do cigarro, né? Ou seja, mesmo pacientes fumantes, aqueles que consomem muito frutas e vegetais, esse efeito negativo do cigarro ele pode até ser amenizado. Esse estudo em 2019, na mesma linha, né, Dr. Kowalski faz parte também do estudo, um estudo grande, mostrando que o consumo frequente desses alimentos, né, desses alimentos naturais, frutas e vegetais, é um fator protetivo, ao mesmo tempo que o consumo, a ausência de consumo ou o consumo muito pequeno de alimentos processados também é um fator protetor. Então, quanto mais o consumo de alimentos processados, né, maior o fator de risco, ou maior o risco, melhor dizendo, para o indivíduo desenvolver um carcinoma de boca. Bom, então, do que eu comentei, e muito já foi discutido pelos meus colegas que antecederam, né, eu queria chegar quais são as tendências atuais do ponto de vista epidemiológico para o carcinoma de boca, né? O que a gente vê é um aumento significativo no número de casos em pacientes que nunca fumaram, né, incluindo jovens e mulheres. Voltando a dizer, os jovens abaixo dos 45 anos de idade e também as mulheres. Então, isso é muito importante e nos leva a uma reflexão que, será que nós devemos chamar ou rotular, né, especificamente para o carcinoma de células escamosas da boca, que há grupos de risco? Apesar do tabaco e o álcool serem os fatores de risco principais, quando a gente assume a presença de grupos de risco, clinicamente a gente pode minimizar, né, ou subestimar esses pacientes jovens que podem desenvolver a doença e nós incorremos em erros no diagnóstico,
né? Então, com essas tendências, o que nos leva a usar mais recentemente é abolir o termo grupo de risco, porque todos podem, sabendo que algumas pessoas têm um risco maior de desenvolver a doença, né, aqueles que fumam e bebem, mas em tese todos podem desenvolver um carcinoma de boca. Então, quando a gente faz a abolição desse tipo de termo, nós ficamos mais atentos na clínica e vamos suspeitar de qualquer doença que apresente características suspeitas de um carcinoma de boca. Então, vou mostrar alguns casos para exemplificar o que eu disse agora. Essa senhora, 78 anos de idade, que nos foi encaminhada, nunca tinha fumado, né, era não fumante, também não fazia uso de bebidas alcoólicas, e tinha essa lesão na borda esquerda de língua há 5 meses. E ela foi encaminhada com um diagnóstico clínico de uma hiperkeratose friccional causada por uma prótese inferior que ela utilizava, uma prótese total. Então, o clínico que enviou, ele fez o diagnóstico de uma lesão traumática aqui na borda da língua. Vejam que existem áreas realmente esbranquiçadas, placas brancas, algumas áreas mais de um ponto mais de uma placa mais espessa, né, como aqui também na região posterior, e nós vemos áreas avermelhadas aqui no centro, né, uma área eritroplásica, e aqui nessa região parece já uma úlcera bem inicial, né. Então, o que essa senhora tinha? Não tinha nenhuma relação com a prótese que ela utilizava, né. Então, aqui o que ela tinha, né, nós biopsiamos, fizemos a biópsia, o diagnóstico foi de um carcinoma de células escamosas ou um carcinoma epidermoide de boca. Bom, para ela, já que ela desenvolveu o tumor, né, o diagnóstico foi feito numa fase muito inicial, ela foi submetida à ressecção cirúrgica e evoluiu muito bem, sem recidiva da lesão. Então, é importante, um outro ponto que eu queria chamar a atenção, principalmente para as pessoas que não são especialistas ou que não têm tanta familiaridade com realização de biópsia, se identificou a lesão, né, pelas características clínicas, pela avaliação clínica geral, é uma lesão suspeita de um carcinoma, se eu não tenho condição ou não tenho segurança para fazer a biópsia, encaminhe o paciente imediatamente. Não segure o paciente, não faça testes terapêuticos com antifúngicos ou qualquer tipo de colutório bucal. Encaminhe o paciente para que ele seja avaliado e seja biopsiado, para que o diagnóstico seja feito o quanto antes. Então, isso é fundamental. E cabe chamar a atenção, né, na palestra de hoje do professor Fábio Pires, ele reforça exatamente isso, né, em lesões leucoplásicas, né, ou lesões principalmente leucoeritroplásicas ou eritroleucoplásicas, estejam preparados para receber um diagnóstico de um carcinoma epidermoide no diagnóstico microscópico, né. É importante que a gente avalie muito bem os nossos pacientes e se eu não estou apto a biopsiar, que eu encaminhe. Esse é um outro caso, no paciente com 22 anos de idade. Se eu colocar o computador para carregar. Então, veja, esse é um paciente de 22 anos de idade, né, um rapaz, é uma lesão na borda direita da língua, veja que já é uma lesão relativamente grande, né, media uns 3 centímetros, lesão já ulcerada, com placas esbranquiçadas, vejam aqui a borda elevada, que indica claramente uma infiltração do tumor, mas o paciente com 22 anos, esse paciente particularmente era tabagista, né, também consumia bebidas alcoólicas, mas cá para nós, né, a gente vai admitir que a idade, né, o tempo, a idade dele, o tempo de uso dessas substâncias, né, não dá para explicar o desenvolvimento desse tumor, né, no paciente muito jovem. Ele foi submetido, particularmente esse paciente foi operado, né, foi submetido à ressecção cirúrgica, a lesão recidivou local e regionalmente, né, foi uma recidiva loco-regional, e o paciente, infelizmente, morreu em decorrência da doença. Esse outro caso, numa paciente com
33 anos de idade. Aqui, particularmente, a gente consegue, pela história médica dela, a gente consegue associar um fator que contribuiu para o diagnóstico da doença, mas vejam, uma paciente que nunca fumou, né, e relatava o consumo moderado de bebidas alcoólicas, apenas socialmente, e ela tinha procurado um colega cirurgião dentista 1 ano atrás, né, 1 ano antes dessa consulta. Ele fez a biópsia e o diagnóstico foi de uma reação inflamatória crônica. A úlcera nunca regrediu, né? E ela chegou para nós com esse aspecto. Diria uma lesão muitíssimo sugestiva, né, de um carcinoma, uma lesão ulcerada, bordos bem elevados, né, mostrando aqui a infiltração da doença. E nesse caso, em particular, a paciente já se queixava de dor, né? Então, sim, eu não tenho a informação completa, né? Mas será que o colega, ele fez a avaliação correta, né? Fez a conduta correta da biópsia, talvez não tenha removido no local mais adequado, o diagnóstico foi de uma reação inflamatória, e ele se contentou com o diagnóstico, talvez pela paciente não ser tabagista, né? Não ser alcoólatra. Então, com o diagnóstico microscópico, talvez ele tenha interpretado, bom, de fato é uma úlcera traumática, talvez causada pelos dentes, por um trauma dentário, né? E como ela não fuma, não bebe, é isso mesmo, certamente não é um carcinoma, né? E era, né? E por que ela desenvolveu, por que provavelmente ela desenvolveu essa doença? Porque há 14 anos atrás, ou 14 anos antes dessa consulta, ela tinha desenvolvido um carcinoma mucoepidermoide de alto grau de parótida, operou e fez radioterapia em altas doses, né? Foi em 70 grays que ela fez de dose de radiação. Então, possivelmente o tumor, embora não seja comum, seja raro, possivelmente o tumor se desenvolveu secundariamente à radiação terapêutica que ela foi submetida há 14 anos atrás, né? Possivelmente esse carcinoma tenha sido um carcinoma radioinduzido, mas que teve um atraso muito significativo no diagnóstico. E esse atraso foi crucial, né? Ela fez a hemiglossectomia, e depois de 4 meses, desenvolveu um carcinoma do outro lado da língua. Então aqui ela já tinha um trismo bastante acentuado, né? O professor Bonan chamou a atenção da palestra dele, né, da presença de trismo, temos que avaliar com muito cuidado esses pacientes. Então aqui o tumor já estava, envolvia a borda de língua, mas já infiltrava a musculatura mastigatória, causando trismo, e o diagnóstico se confirmou como carcinoma epidermoide, já estava muito extenso, né? E ela, infelizmente, acabou falecendo em decorrência da doença. Esse é um caso que foi gentilmente fornecido pelo professor Fábio Alves, que também ministrou palestra aqui no evento de Bandeira Brilhante, né? É uma mulher de 35 anos, não tabagista, né? E o diagnóstico inicial foi de afta. E ela já, por conta do diagnóstico de afta, que ela fez um autodiagnóstico, né? E um colega dentista confirmou o diagnóstico dela, ela já fazia laser terapia há 3 meses para tentar a cura dessa afta, né? Então aqui tinha uma placa esbranquiçada, mas claramente aqui tinha uma área ulcerada, né? Aqui também tinha uma, além da área ulcerada, tinham áreas eritroplásicas, e aqui uma área ulcerada maior, né? Aqui já uma região mais endurecida, mostrando a infiltração da lesão. Então, o mais interessante da história, né, é que a paciente era cirurgiã dentista. Então, nela mesma, né, nela mesma que a gente vai fazer o melhor para nós, ela nunca imaginou que ela pudesse ter um carcinoma na língua, porque ela nunca fumou. O consumo de bebidas alcoólicas dela era só em eventos sociais. Então, jamais ela imaginou que desenvolveria um carcinoma epidermoide em boca, né? Então, isso que eu gostaria de chamar a atenção, que mesmo pacientes não tabagistas, se a gente observa um paciente, a lesão apresenta características
suspeitas de malignidade, não hesitem em biopsiar. Não hesitem em encaminhar para o especialista se você não tem, né, a experiência ou a habilidade para biopsiar. Não segure o paciente, não prescreva medicamentos que não vão surtir nenhum tipo de efeito e vão atrasar o diagnóstico da doença. Né? Então, nesse caso, na própria colega, né, houve um atraso de 3 meses entre a percepção inicial e o diagnóstico final. Né? Então, a lesão foi biopsiada, o diagnóstico foi de um carcinoma epidermoide. Importante destacar que ela foi operada, né, e evolui bem depois da cirurgia. Bom, esse é um outro caso, uma paciente mais velha, né, uma senhora de 68 anos de idade, também não fumante, não tabagista, não consumia bebidas alcoólicas e estava tratando de doença periodontal há 2 meses. E essa nova paciente, além de não tabagista, ela exercia uma função que era que levava, assim, que deixava ela livre de qualquer suspeita de desenvolver um carcinoma, a princípio, né, livre de qualquer suspeita de desenvolver um carcinoma de boca. Essa senhora era freira, né? Então, talvez toda essa conjunção de informações, né, associada talvez também à falta de experiência em avaliar essas lesões de boca, levou essa senhora a tratar de uma, entre aspas, doença periodontal há 2 meses, quando de fato era um carcinoma de gengiva, né? Então a lesão aqui tinha áreas esbranquiçadas, mas também áreas ulceradas, um aumento aqui na região do 13, né? Quando a gente vê a foto nesse ângulo oclusal, a gente vê que também havia comprometimento aqui da gengiva palatina, é uma área eritematosa, ulcerada e um aumento de volume na região da papila entre o 13 e o 14. Né? Então, e aqui chamar atenção também, não só para os pacientes que nunca fumaram, né, mas chamar atenção porque os carcinomas de gengiva especificamente, eles tendem a ocorrer mais em pessoas que nunca fumaram. Né? Então, esse é um caso também que eu diria que é emblemático e educativo, né, mostrando que as lesões suspeitas, de novo, devem ser biopsiadas. Então, baseado em todas essas informações, né, eu acho que é uma pergunta que a gente deve se fazer, né? Será que nós estamos preparados para o diagnóstico? Né? Estamos preparados para avaliar, né, ou estamos motivados a avaliar todos os nossos pacientes com o devido cuidado? Né? Então, é fundamental que a gente avalie nossos pacientes com muito critério, né, com muito cuidado, e qualquer lesão suspeita, de novo, né, a gente deve biopsiar. O grande desafio, né, do diagnóstico do carcinoma espinocelular de boca é o diagnóstico inicial, porque as lesões iniciais, elas podem passar muito bem fora do olho clínico, né, podem passar batidas muito fácil. Então, o olhar atento é fundamental para que a gente identifique qualquer alteração em boca, e em qualquer dúvida que a gente tenha, vamos consultar algum colega que tenha mais experiência, algum especialista. Né? Então, isso é fundamental. O professor Fábio Pires chamou atenção, né, para a palestra dele, mostrando que em casos avançados, assim, não precisa ser dentista para suspeitar que algo grave esteja ocorrendo. Né? Então, o nosso grande desafio é avaliar bem nossos pacientes e diagnosticar as lesões iniciais. Então, qual é a realidade? A realidade nossa é essa, né? Grande parte, ou a maioria dos pacientes ainda é diagnosticada diagnosticada em estadios clínicos avançados. Né? Então, não adianta a gente ter a terapia mais avançada, né, imunoterapia, técnicas de radioterapia que vão convergir a radiação mais no tumor, poupar os tecidos adjacentes, técnicas de imagem que favoreceram e deixaram as técnicas cirúrgicas mais precisas, menos mutiladoras, né, se a gente tem um paciente que tem uma doença avançada. Então, o paciente com doença avançada, ele vai evoluir com sobrevida menor, né, vai evoluir com prognóstico ruim. Então, aqui um paciente com uma lesão de assoalho de boca, um carcinoma de assoalho de boca muito extenso, já com metástase bilateral
no pescoço. E o grande, talvez um dos grandes responsáveis por essa situação, né, para os pacientes se apresentarem em estadios clínicos avançados, é o atraso no diagnóstico. É claro que a doença tem um ritmo de evolução, né, que é uma evolução que é infiltrativa, né, mas que ela não é uma evolução, é um tumor que cresce do dia para a noite, né. Então, ele leva alguns meses aí para ter um crescimento significativo, e entre a percepção do paciente e o diagnóstico, há um atraso ainda muito grande, que isso complica e é responsável por esse estado, por essa situação, né, de pacientes com doença avançada. Então, a definição de atraso no paciente, ela é classicamente subclassificada em 3, né, que é aquele atraso associado ao paciente, ao profissional da saúde, principalmente nós dentistas, né, e médicos, que temos a oportunidade de avaliar a boca, principalmente nós dentistas, e o atraso relacionado ao sistema de saúde. Vejam que a média, isso vai dar em torno de 8 meses entre o paciente perceber a doença e começar a tratar, né? Isso de média, né, de 8 a 10 meses, e obviamente tem casos que fogem a isso, atrasando ainda mais. E quais os reflexos desse atraso no paciente? Claro que o principal prejudicado é o paciente, né, é a saúde do paciente. Doença avançada, prognóstico ruim, sobrevida baixa, o principal prejudicado é o paciente. Mas existem outras visões que podem mostrar também qual é o impacto, né, de uma avaliação incorreta clínica que levou a um diagnóstico, que levou a um atraso no diagnóstico de câncer de boca e, consequentemente, uma sobrevida menor para aquele paciente. Então, esse estudo é um estudo muito interessante, publicado em 2015, que ele mostra esse tipo de visão, né, publicado no Trioro, em 2015, onde eles fizeram um levantamento de 3 bases jurídicas, né, de processos médico-legais para avaliar processos movidos por pacientes contra médicos ou dentistas que estivessem relacionados a atraso no diagnóstico do câncer de boca. E, além disso, eles incluíram também outras questões associadas ao tratamento do câncer, né? Então, processos que foram movidos por erros, ou que foram julgados erros no tratamento, ou na avaliação do risco de desenvolvimento de alguma condição de um efeito colateral, né, associado ao tratamento do câncer. Isso também foi considerado no estudo, e a gente vai ver os resultados. Bom, em relação aos dentistas, haviam 41 processos, e 30 deles os pacientes acusavam os colegas de erro no diagnóstico, que levou a um atraso a esse diagnóstico, né? 8 colegas foram absolvidos, né, e as indenizações, a média de indenização foi de $1 milhão, né, e a maior indenização paga por um dentista, o estudo foi feito nos Estados Unidos, né, foi de $3,5 milhões. Então, além o mais importante, que é a saúde do paciente, nós temos a possibilidade dessas consequências, né, de consequências jurídicas, e que tenha também prejuízo financeiro. Em relação aos médicos, o número de processos era menor, 23, e 16 deles eram por erros no diagnóstico que incorreram em atraso, né? 7 médicos foram absolvidos, e a média de indenização foi maior, né? $2,8 milhões, onde a maior indenização foi de $10,5 milhões, né? Então, essa maior indenização, ela foi não em relação ao diagnóstico do câncer de boca, foi em decorrência de um erro na avaliação do risco de uma paciente desenvolver uma osteonecrose por medicamentos. Era uma paciente que tinha câncer de mama, né, foi feito um procedimento onde não se levou em consideração o risco que ela tinha de desenvolver uma osteonecrose por medicamentos, já que ela fez uso, ou fazia uso de bisfosfonatos, desenvolveu uma osteonecrose e acabou sendo indenizada. Então, é importante também a gente ter essa visão. E como é que a gente
pode contribuir para mudar esse panorama do diagnóstico avançado, contribuir para que as pessoas tenham mais informação, sejam dentistas, ou profissionais de saúde, ou pacientes, né, para que a gente possa mudar esse panorama, que dura já, há 40 anos, o paciente chega para tratar com doença avançada, né? Como é que a gente pode mudar, né? Então, uma das formas, não é a única, né, é a gente apostar na informação. Aliás, talvez seja a única forma, a informação e o treinamento, né, das pessoas, mas como levar essa informação, né? Como levar essa informação às pessoas? Então, a internet está aí com uma ferramenta muito poderosa, mas a gente deve saber usá-la, né? Então, essa é uma carta ao editor que nós escrevemos por Oral Diseases, publicada ano passado, que foi o tema até da dissertação da Camila, que é uma aluna nossa, que hoje está no doutorado, né? E que, em resumo, o número de estudos que avaliou essa informação é pequeno, né? A maioria de língua inglesa, só um em francês, mas em resumo, a informação disponível é de baixa qualidade, né? Existem vários critérios para que se avalie a qualidade dessa informação, né? Principalmente para sites, Instagram e YouTube, né? Então, entre as ferramentas, o Discern e os critérios JAMA, que vão avaliar a confiabilidade, o índice Flash para avaliar a inteligibilidade, ou seja, se é fácil a leitura, né? Certificação, que é um código internacional para os sites de saúde, chamado de Home Code, que certifica a qualidade, ou certifica aquele site como um site informativo em saúde. Esse é um estudo também publicado no Oral Diseases, ano passado, né, que foi do grupo lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, que aqui é a professora Manuela, que é a atual presidente da SOBEP, o professor Marco, e o estudo foi liderado pelo professor Vinícius. Ele avalia o YouTube especificamente sobre a leucoplasia. Em resumo, eles observaram que há poucos vídeos de alta qualidade, mas, por outro lado, que não deixa de ser uma luz no fim do túnel, que os vídeos de alta qualidade eram aqueles que tinham o maior número de curtidas, né? Em todo caso, havia muitos vídeos de baixa qualidade, certamente muita gente consome, né, não contribuindo em nada para a mudança dessa situação, né, de todos estarmos motivados ou atentos às informações para que o tumor seja diagnosticado o quanto antes. Bom, esse é um estudo único que avaliou a qualidade da informação em câncer de boca em português, né, especificamente em português do Brasil, que foi a dissertação da Camila, né, e aqui a participação daquele estudo do levantamento de câncer, né, do nosso grupo de patologia, aqui também da mesma forma, né, e o que a Camila viu, né, no estudo dela? Em resumo, que também nossos dados em relação ao câncer de boca são também de baixa qualidade, né? Então ela levantou os dados em fevereiro de 2018 e selecionou, a estratégia do estudo foi selecionar inicialmente 100 links, né, tanto de sites, quanto do YouTube, quanto do Instagram, e a palavra-chave foi o descritor câncer de boca, que é o termo mais comumente utilizado em português. Bom, no Instagram e nos sites foram identificados milhares de links, né, mas nos sites 445 mil, e a amostra final, após colocar os critérios de inclusão, sobraram 54 sites e 39 postagens do Instagram. Dos sites, né, a maior parte era de portal de notícias, né, que isso tem que ver, avaliar quem esse portal de notícias entrevista, qual é a fonte de informação deles, né, e 31% eram de profissionais da saúde, né, aqui mostrando que nós devemos ter mais protagonismo, né, em gerar informação, principalmente para sites. Em relação ao Instagram, a gente vê que a maioria é de profissionais da saúde, 87%, né? Alguns posts eram de qualidade, mostravam as referências, mas muitos não tinham esses critérios de
de qualidade da informação, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, eu acho que esse é um domínio que não deve ser só do especialista, né? O câncer de boca é um problema de saúde pública, o carcinoma epidermoide de boca, e que todos nós, cirurgiões dentistas, né, e os estudantes que daqui a pouco serão nossos colegas, temos que estar atentos, ou temos que ter uma ideia bem sólida, né, o suficiente para que a gente possa opinar e, principalmente, fazer a identificação do paciente com câncer de boca. Com essa informação, nós podemos gerar também gerar algum material informativo, mas eu preciso me informar primeiro, né, eu preciso estar seguro da minha informação. O que eu vejo muitas vezes é que colegas que deveriam se informar melhor, né, ou ter referências mais adequadas antes de publicar, porque muitas vezes a publicação sobre câncer de boca me parece que talvez chame atenção, porque é uma doença que é grave, né, que pode matar, e isso talvez leve a alguns colegas como estratégia para chamar atenção, né, do que ele faz, ou do consultório, da clínica, mantém esse tipo de informação, mas que não está preparado para fazer. Em relação aos sites, no critério JAMA, né, que vê a confiabilidade do conteúdo, né, então lá ele vê a data da postagem, se há referências, né, quem é o autor da postagem. Então são 4 critérios. Quanto mais se chegar aos 4 critérios, o conteúdo é de maior qualidade. Então, a maior parte dos sites atingiram apenas 2 critérios, né? E nenhum site atingiu os 4 critérios em relação aos critérios JAMA. Em relação ao Instagram, a maior parte, como nos sites, quase 50%, atingiram 2 critérios, ou tinham 2 critérios JAMA quando a avaliação. E, diferente dos sites, né, onde nenhum apresentou 4 critérios, aqui nós tínhamos no Instagram 6 que representaram só 15%. Né? 15% aqui é melhor que 0, mas é muito baixo. Né? Devemos concordar que é muito baixo. Em relação ao Discerne, que avalia a confiabilidade também da informação, né, são várias perguntas, várias questões, são 16 questões ao todo, e as 8 primeiras avaliam a confiabilidade, né, e a qualidade dessa informação. Então, a gente avaliou, utilizou só as 8 primeiras questões, né, e aí classifica de acordo com as respostas, né, se essa confiabilidade é alta, moderada ou baixa. Então, nos sites, a maioria, né, que 70% era de baixo ou moderado, né, era de confiabilidade baixa ou moderada. No Instagram, 67% era de baixa confiabilidade. Então, acho que devemos fazer alguma coisa, né? Devemos, quem consome, ser crítico com a informação e talvez até se motivar, né, a produzir materiais que sejam de fato informativos. Em relação ao índice flash, para verificar qual é a facilidade de leitura daquela informação, devemos considerar, primeiro, qual é o nosso público-alvo? São colegas de profissão ou é a população em geral? Né? Então, se for para todo mundo, incluindo os nossos pacientes, nós devemos considerar que o nível de educação, né, formal, o nível de educação formal da nossa população é baixo. Né? Grande parte completou somente o ensino fundamental. Então, nós devemos ter não só uma linguagem fácil de ser compreendida, mas a forma de escrita também. Né? Sentenças muito longas, palavras que são de difícil compreensão, não vão chegar a quem tem um menor nível de escolaridade. Né? Então, esse índice, ele avalia qual é o nível, qual é a leitura, né? Qual é a dificuldade de leitura. Então, em relação aos sites, 52% a leitura era difícil. Né? Então, se os pacientes são aqueles que compõem a população-alvo, talvez essa informação não seja útil. E no Instagram, 54% o índice flash acusou a leitura de difícil. Né? Então, devemos melhorar também nesse sentido. E o HomeCode, que é aquele selo, né, que certifica os sites
com conteúdo em saúde, aqui a situação, para mim, foi surpreendente, né? Só 3 tinham home code. Na época do estudo, nem o site do Ministério da Saúde tinha o selo, né? Então a gente vê que a internet é uma ferramenta poderosa, mas ainda em relação à saúde, particularmente ao câncer de boca, precisa ser aprimorada. Bom, em relação ao YouTube, a busca inicial levantou mais de 57 mil vídeos, e a final ficou 57 vídeos, quando se aplicou os critérios de inclusão nos 100 primeiros links, né? A gente vê que grande parte dos vídeos são de origem, de origem governamental, e os profissionais de saúde, só 18% utilizam esse canal, então é muito pouco, então nós precisamos participar mais. E aqui eu queria destacar, né, a iniciativa do professor Paulo Bonan, que é um grande amigo, tem um canal, é um idealizador, né, da rede nordestina de diagnóstico oral, e mantém um canal lá no YouTube, que é importantíssimo, né, porque ele gera lá conteúdos de alta qualidade para disseminar a informação, principalmente entre estudantes e profissionais da saúde. Então, no YouTube, a forma de avaliação é distinta, né? É uma tabela que vão se aplicando scores, dependendo se apresenta ou não aquela informação. No final, faz a somatória e é um ranking, uma faixa, né? Que vai considerar se o conteúdo ele é útil, pouco útil ou não útil. Então, no YouTube, 70% foi considerado moderadamente útil, né? Uma coisa muito importante é que a maioria não indicava a fonte da informação, que isso é fundamental quando a gente publica alguma informação na internet, né, independente do canal. Então, aqui essa foi a tabela utilizada, né, a gente vê aqui as porcentagens que foram identificadas em cada um dos itens, né. Então, por exemplo, o vídeo mencionou os principais fatores de risco para o câncer de boca. Aqui, fumo e álcool tinha que ser 100%. Né? 77% é alto, mas aqui tinha que ser 100%. Né? A exposição excessiva ao sol para o câncer de lábio, aqui na nossa região, por exemplo, em Recife, né, no Brasil inteiro, mas particularmente no Nordeste, nós temos muitas pessoas que trabalham expostas ao sol, e o sol com índice ultravioleta altíssimo, né? E 44%. HPV, 24%, mencionou, né? E eu queria destacar que, inclusive, o tema da nossa conversa hoje, se o vídeo abordava essas mudanças ou tendências atuais do câncer de boca. Só 4 deles, né, que perfazeram 7%. Então, nós devemos melhorar ou fazer informações, ou produzir material que seja de fato informativo, né? Esse é outro estudo que nós realizamos, nossa equipe aqui da patologia, né? Que foi o tema do trabalho de conclusão de curso da Natália. A gente participou aqui a Roberta, que terminou o doutorado, Augusto, que é nosso aluno de doutorado, a professora Jurema, a professora Elaine, que são parceiras, né, nossas, e contribuem, nós todos, né, fazemos parte da equipe de patologia, e todos procuramos se dedicar e contribuir ao máximo com as nossas atividades, né? E esse estudo da Natália, ela avaliou qual era o nível de informação dos pacientes que eram atendidos nas nossas clínicas escola, né, clínicas integradas, clínicas integrais, que estavam lá na sala de espera, esperando o atendimento, e a Natália foi lá entrevistar. Será que eles sabem sobre câncer de boca? Afinal de contas, eles estão numa clínica escola, numa faculdade de odontologia, né? Então, foi feito aqui na UFPE e na Faculdade de Odontologia do Recife, que é uma escola privada aqui da cidade, né? E a ideia, obviamente, não foi comparar o UFPE com a FORN, sim verificar, né, um maior número de pacientes possível, para a gente ver qual é a informação. Então, quase 260 pacientes foram incluídos na amostra, e em resumo,
metade dos pacientes associaram o tabaco ao câncer de boca, que tinha que ser 100%, né, na minha opinião, 25% o álcool e 12% a radiação solar. E o mais impactante para mim é que só 36% tinham recebido alguma orientação sobre a doença, e desses 36%, só 18% receberam informação de um dentista. Bom, então, a gente continua falando ainda, basicamente, de cárie e doença periodontal. Então, são doenças muito mais prevalentes, mas o câncer de boca, além de ser prevalente, é uma doença que pode causar não só uma morbidade alta, mas pode também causar a morte do paciente. Então, nós devemos mudar também nosso foco de atenção, né, que, afinal de contas, a boca é muito mais que dente e gengiva. Então, nós temos que nos atentar a essa situação e fazer um atendimento realmente integral dos nossos pacientes. E aqui estou finalizando já, né, aproveitando essa situação da pandemia da Covid-19, né, e a ideia que nós temos, ou pelo menos levantamos, associando a pandemia, né, que entre os fatores para o agravamento da infecção da Covid-19 são pacientes com doenças pulmonares prévias, né, incluindo a doença pulmonar obstrutiva crônica, que a maioria dos pacientes é ou foi fumante, né, e a necessidade de treinamento, de formação dos estudantes, não só de estudantes, mas também de profissionais da área da saúde, para abordar esses pacientes. Afinal de contas, com a gravidade dessa pandemia, é possível que muitos fumantes atuais estejam mais susceptíveis ou estejam mais abertos a abandonar o hábito de fumar, né? E aqueles que pensavam em iniciar o hábito, o tabagismo, pode ser que sejam desencorajados, né? Então, será que, qual é a porcentagem de fumantes atuais que vão parar, ou que estão mais susceptíveis a abandonar o tabagismo agora, né? Será que eles vão ter sucesso em abandonar o tabagismo, mesmo eles estando mais susceptíveis, né? Terceiro, se eles abandonarem o tabagismo agora, será que nós vamos ter um impacto daqui a alguns anos, daqui 15, 20 anos, nas tendências de pacientes com câncer de boca, principalmente relacionados a prognóstico? A gente sabe que o paciente com carcinoma de boca ou câncer de cabeça e pescoço, de uma maneira geral, se ele fuma no momento do diagnóstico, se ele fuma no momento do tratamento, o prognóstico é pior. Será que nós vamos ter uma mudança também, vamos ter um impacto nessa situação, né? Então, eu acho que nós, profissionais da saúde, temos que estar preparados, não só para orientar os nossos pacientes, abordar os nossos pacientes em relação a isso, aproveitando a pandemia, né, que eles podem estar mais susceptíveis a abandonar o hábito, abordá-los, né, de uma maneira técnica, de uma maneira cordial, e aconselhá-los da melhor maneira possível a procurar os profissionais que estão aptos a fazer o tratamento para que ele de fato abandone esse hábito de fumar, né? Então nós devemos estar atentos e preparados para essa eventual situação, né? E aí, aproveitando essa ideia, né, o Augusto, a dissertação de mestrado dele, ele avaliou através de um questionário que foi produzido pela Organização Mundial da Saúde para ver a percepção dos estudantes de graduação em relação ao tabaco, né, e foi validado para o português, que particularmente estudantes de odontologia, 22% deles apenas receberam alguma informação sobre o aconselhamento dos pacientes para parar de fumar, né? Acho que é muito pouco. E esse dado superior aqui não é da dissertação dele, que é uma compilação de todos os estudos que utilizaram esse questionário, mostra que 40% dos estudantes da área de saúde receberam alguma formação para aconselhamento de fumantes, né? Então, incluindo aí médicos, enfermeiros, dentistas e farmacêuticos. Então, é muito pouco, né? Então, nós devemos também investir fortemente nessa situação, né? Então, como destaques finais, eu queria reforçar
para que a gente abandone esse conceito de grupos de risco para o carcinoma de boca, né? Porque quando a gente adota esse conceito, é possível que a gente incorra em erros de diagnóstico, né? Porque se eu considero o conceito de grupo de risco, se eu recebo um paciente com 20 e poucos anos de idade, ou 30 e poucos anos de idade, com uma lesão suspeita, pode ser que eu não faça a conduta da melhor maneira por achar que aquele paciente não tenha comportamento ou não tenha hábitos que levem a ele apresentar um carcinoma de boca, como a gente já mostrou nos casos que nós ilustramos. Então é importante que a gente avalie os nossos pacientes independente, né, dos seus hábitos, e se há lesões suspeitas, mais uma vez, a biópsia ela é mandatória. Então, a orientação dos pacientes e cirurgiões dentistas, principalmente aqueles de atenção básica, ela é fundamental, né, que vão receber os pacientes lá na rede, né, encaminhar aqueles que têm lesões que precisem ser biopsiadas. E a internet como fonte de informação, ela deve ser altamente considerada, né, sobretudo nessa situação atual que nós estamos vivendo, que vai ser uma realidade daqui para frente, mas só a internet não basta, nós devemos produzir informações de qualidade, né, essa é a mensagem que fica. E todos, de uma maneira geral, têm que assumir a responsabilidade, mas particularmente nós, especialistas, né, nós deveríamos assumir esse desafio, né, de produzir informação e tentar que ela seja disseminada da melhor maneira possível, a informação da melhor qualidade possível seja disseminada para a maior quantidade de pessoas possível, para que a gente possa contribuir de alguma forma para a mudança de panorama da situação atual do câncer de boca do país, né, em particular, no mundo de uma maneira geral, mas em particular aqui do Brasil, né? Então, estou finalizando, quero só deixar essa mensagem, né, que a pandemia também revelou para nós, né, pesquisadores dos últimos anos vivendo uma situação de diminuição significativa do fomento à pesquisa, né, sendo atacados com frequência, né, mas com essa pandemia, de repente, eles voltaram a ter o seu devido reconhecimento, né, embora ainda o fomento às pesquisas seja ainda muito pequeno, né, inclusive para o estudo da pandemia, mas que isso, que essa lição, né, que nós estamos vivendo agora, que essa situação que nós estamos vivendo agora possa, de alguma maneira, mudar a forma como os pesquisadores são vistos por muitas pessoas aqui no Brasil, principalmente por aqueles que têm que investir ou liderar, né, políticas de investimento em pesquisa, que de fato uma pesquisa forte, sem nenhuma dúvida, faz uma nação forte e vai gerar uma série de conquistas, né, o bem-estar para a população de uma maneira geral. Bom, eu quero agradecer também, mais uma vez, né, o convite, agradecer aqui a professora Jurema, né, que faz parte da equipe de patologia, e a professora Elaine, que também faz parte da equipe de patologia, que participaram também da organização desse evento, né, que elas são mais do que colegas, né, são amigas, são parceiras, e que eu tenho muito orgulho de trabalhar junto com elas, e a gente forma um time que se entende, né, e se esforça para fazer sempre o melhor. Então, é um prazer trabalhar com vocês e agradecer também pelo empenho, né, na organização desse evento. O Augusto, que é nosso aluno de doutorado, uma pessoa também muito importante na equipe, que tem feito muitos trabalhos, orientado principalmente muitos alunos de iniciação científica, né? Aqui na foto também tem Duda Pérez e Carla, que foram nossas alunas de iniciação científica, e agora fazem patologia, doutorado, né, na estomatopatologia da FOP Unicamp. Agradecer também aos estudantes, né, que tiveram a ideia, né, e não só tiveram a ideia, a gente nós, né, demos alguma orientação e eles fizeram todo o resto, né, vocês fizeram um trabalho realmente brilhante, certamente foi um aprendizado muito grande para vocês, né, então com muita dedicação, agradecer aqui a Aline, a Elaine,
Laís, né? Aqui todo o charme da Bahia. A gente vê que é uma estudante dedicada, né, que encampou também essa ideia, importante também na organização do evento. Obrigado. Paulo, que também participou da organização. O Vitor, né, a Ellen, todos são monitores, né, da disciplina de patologia ou de radiologia odontológica aqui da universidade. Alguns fazem iniciação científica, são nossos alunos de iniciação também. Aqui é Yali, né, que também participou da organização do evento, parabéns. Lívia, que também é nossa monitora, que trabalhou de maneira muito importante para que esse evento fosse possível. Aqui outras professoras que fazem parte do grupo de pesquisa Metas, né, que participou da organização desse evento, a professora Flávia, a professora André, da Radiologia, né, que nós compomos, nós apresentamos o grupo da Patologia, agora da Radiologia, que também compõe o grupo Metas, né, e outras professoras que fazem parte da equipe do Metas, a professora Maria Luísa, que também é professora da Radiologia, muito entusiasmada, né, uma liderança também no Metas, a professora Daniela, da Periodontia, que é a atual coordenadora do curso, que sempre apoia as atividades relacionadas aos estudantes, as atividades extramuros, também agradecer o apoio. A professora Cíndia, que é chefe do Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva, que também é sempre uma incentivadora de atividades como essa, a professora Mariana, também da Periodontia, que chegou mais recentemente e que, inclusive, participou como palestrante aqui do evento, né? Então, eu quero deixar meus agradecimentos, né? E agradecer também a todos que participaram, né, ouvindo aí as palestras de todas as regiões do país, né? Realmente teve uma capilaridade grande, e é isso, espero que outros eventos desses venham, né, e que a gente possa, mesmo virtualmente, confraternizar outras vezes nesse sentido, né. Aqui deixo a minha mensagem, agradeço e estou à disposição para qualquer tipo de esclarecimento ou perguntas que vocês tiverem. Obrigado. Muito obrigada, professor Daniel, pela sua palestra. Foi um show de aulas, incrível como sempre, ainda mais com um tema tão relevante quanto esse. Eu gostaria de finalizar esse evento falando em nome de toda a comissão organizadora, agradecer muito a todos que se inscreveram no evento, foram quase 2.500 inscritos, e também a todo mundo que nos ajudou no apoio, na divulgação, nos ajudou de alguma maneira. Também agradecer especialmente a todos os palestrantes que decidiram aceitar o nosso convite muito gentilmente, e especialmente ao senhor professor Daniel por todo o apoio e suporte nos dado esses dias e pela confiança em nós. Muito obrigada também por todo o carinho que recebemos esses dias de vocês participantes, principalmente no nosso Instagram, e eu espero que a gente tenha conseguido contribuir de alguma forma com um pouco de informação, um pouco de conhecimento e até um pouco de distração, principalmente num momento tão difícil como esse que estamos passando no mundo por conta do Covid-19. A nossa mensagem final é muito obrigada, até uma próxima, e continuem em casa. Continuem também acompanhando o nosso Instagram, que ainda teremos algumas postagens por lá. Inclusive, as dúvidas de vocês estão sendo anotadas e serão respondidas em vídeo pelos professores lá no nosso Instagram. Os certificados também estarão disponíveis em no máximo 48 horas na sua área do participante e também serão enviados ao seu e-mail, aquele que você cadastrou no momento da inscrição. É isso, gente. Até a próxima. Muito obrigada.